Oi, gente, meu nome é Suelen, eu sou designer de moda, mentora de negócios criativos e estou aqui muito feliz em poder trazer um bate-papo, algo que surgiu aí nas minhas ideias, algo de coração que eu quero promover para vocês, porque eu sei que muitas pessoas da moda têm muitas coisas importantes para falar. E é por isso que eu estou materializando esse projeto de videocast do Papo de Vestir. E hoje eu tenho orgulho em trazer uma pessoa que é referência para mim, de muita troca pessoal, mas também me trouxe muita base educacional sobre leitura de moda, que vai aqui falar com vocês, a Paloma Gervásio, minha querida, que ela vai trazer um pouco do repertório dela de vida e da relação que ela tem com consultoria de imagem. Então, a ideia que o podcast Papo de Vestir traga diálogos de moda, representatividade e sustentabilidade. Então, a gente vai falar de tudo um pouco para representar um pouco dos protagonistas, dos profissionais que atuam na moda, que não se trata apenas de designers, mas sim costureiras, diretores criativos, modelistas, toda a cadeia da economia criativa voltada à moda. Eu vou trazer aqui pessoas para compartilhar um pouco das experiências delas para vocês. E aí, tudo bem? Seja bem-vinda. Tudo, Su. E você? Que maravilha. Agradecida pelo convite, agradecida pela confiança no meu trabalho, por esse prestígio todo da gente estar nessa caminhada há um tempo, né? Ai, sim, sim. Você é uma referência para mim, é uma alegria poder dar início nesse projeto, trazendo a sua fala em primeira mão aí com protagonismo. E aí, quero saber, né? Fala um pouquinho de você, quem é você e o que você articula na moda, pá. Massa. E parabéns pelo projeto, né? Acho que é isso, a gente caminhar com as nossas inquietações e trazer as nossas inquietações, compartilhá-las, né? De alguma maneira. Então, muito parabéns por esse podcast, por esse espaço. E mais uma vez pelo convite. É uma honra poder abrir, né? Estrear junto contigo. Bom, eu sou Paloma Gervásio Botelho, tenho 39 anos, sou preta, paulistana, candomblessista, lésbica, né? Tenho algumas dessas qualidades, né, que me fomentam para que eu me entenda consultora de estilo pessoal, mentora de estilo para marcas, idealizadora de projetos afrocentrados em moda, né, que foi um dos caminhos aí que a gente também, que nos possibilitou estarmos juntas, né, por meio dos meus projetos também. E mais um pouquinho, mais um cadinho de coisas dentro da moda, né, Su? Dou aula também sou uma docente convidada, né, como a gente chama no Senac, né? Acabei de encerrar uma turma de consultoria de imagem, então também tenho, enfim, acho que durante o papo eu também te falo um pouco mais, né? Mas tenho o meu projeto Negros Diálogos de Moda nas Ruas de São Paulo, que está totalmente disponível no YouTube. Tenho a Rede Consultoras Negras de Imagem e Estilo, RCNI, que reúne, conecta, né, profissionais negros da consultoria de imagem, negros, negras e negres, e o AF Passado, Presente e Futuro, né, que possibilita a visibilidade de profissionais negros na moda. E fora dela também, né, porque a moda está em tudo quanto é saber, tudo quanto é conhecimento, né, tudo é uma tecnologia, assim como tantas outras. E um outro cargo muito importante que eu tenho, que é a delegada suplente do setorial de moda do estado de São Paulo, né? E o setorial é um resgate da moda, é um espaço que está sendo resgatado na moda. A gente tem chamado de a retomada, da gente pensar a moda enquanto política que é, né? Enquanto arte, enquanto cultura que também é, mas a gente sobretudo pensar em políticas para essa moda, né? Tanto estadual quanto municipal quanto federal. Eu estive na 4ª conferência nacional de cultura e a gente ali articulou, né, Manaus, Amazonas, né, falando em estados, né, Amazonas, Minas, Sergipe,
Entre outros estados também estavam ali presentes outros setoriais de moda, e ali a gente articulando principalmente para a moda ser legitimada enquanto linguagem cultural, né? Federalmente falando, estadualmente falando e municipalmente falando. Hoje a gente tem esse avanço em poucos estados do Brasil, até onde eu sei por enquanto somente o Ceará, que legitima a moda enquanto cultura, né? Também temos projetos, editais voltados para a moda em Maceió, né? E aí a gente precisa replicar isso para outros estados. Nosso estado de São Paulo ainda não tem esse direcionamento, né? E a gente pensar que no Negros Diálogos de Moda nas ruas de São Paulo, ele foi possível realizar por meio de uma verba pública que veio por meio do edital PROAC, Programa de Incentivo à Cultura do Governo do Estado de São Paulo, mostra também que nós, fazedores de moda, profissionais da moda, estamos nesse lugar, né? Legitimar, ter espaços, né, específicos para moda é justamente porque, além dela ser uma linguagem, também tem uma multiplicidade, uma pluralidade de profissionais buscando espaço para a realização dos seus projetos por meio de verbas públicas e não só por meio, né, de editais privados, como também existem. Então, a gente pensar sobre isso, espaços onde a gente tem estrutura de estudo, né? Não tem muitos municípios, não só somente São Paulo, outros estados também, muitos municípios não têm um curso específico de moda, entre outras perspectivas, né? E essa retomada, porque 10 anos atrás já foi instituído esse mesmo setorial, né? Não com os mesmos componentes, com os mesmos integrantes, mas tem avanços ali, e, ao mesmo tempo, o setorial ficou parado. Então, a gente aproveitar esse capital intelectual que já foi empregado esses 10 anos atrás para dar continuidade agora na atualidade. Muito mais que necessário. Gente, eu tive a oportunidade de participar desse processo formativo do Negros Diálogos de Moda na pandemia. E esse projeto que ela está falando de fomento público possibilitou jovens estudar de casa, com uma base aí de um curso incrível, com várias linguagens de moda, para que depois desse momento da pandemia, eu acho que todo mundo tirou coisas do papel. E eu posso dizer que eu tirei. Que Com foi, certeza. assim, um impulsionador muito bom, assim, na minha carreira. De verdade, gratidão. E a gente precisa de projetos como esse, né, Pá? Com certeza, fundamental, né? A gente pode trazer aí também, falando de uma outra realização qual nós estivemos juntas, o Cidade Tiradentes, Fashion Revolution na Cidade Tiradentes, né? Realizado no ano passado, no Centro Cultural da Cidade Tiradentes, onde a gente levou também uma linguagem múltipla de moda, né? Com aulas práticas, com aulas teóricas, né? E, sobretudo, a gente passar sempre pela consciência racial, né? O quanto a gente tem tanta necessidade. Ali atendendo 20 pessoas, né? Porque não eram só jovens, a gente também teve um cuidado, no caso, para quem não conhece, né, o Fashion Revolution na cidade de Tiradentes aconteceu num período onde eu era ainda coordenadora do Comitê Racial e de Diversidade do Instituto Fashion Revolution Brasil. E eu fui a coordenadora do projeto, a Suelen foi uma das educadoras, trazendo moda e sustentabilidade com a sua metodologia Afroish. E a gente, Arte Ataque, né? Falei ao contrário, falei a marca, né, e a metodologia Arte Ataque. Foi uma das docentes onde a gente pensou impulsionar, possibilitar, capacitar, dialogar, né, com fazedores de moda na região da cidade de Tiradentes e adjacentes. Então, a gente englobou ali Guaianazes, Ferraz, Itaquera e regiões ali ao redor da cidade de Tiradentes para impulsionar esses fazedores de moda a andarem com seus próprios negócios, com seu próprio empreendimento, né? E, sobretudo, acreditar na sua ideia, né, que está sendo fomentada dentro do seu território, né? O quanto seu território é espaço de pesquisa, é espaço também de informação e que, ao mesmo tempo, a gente precisa se articular entre nós, entre outros pares também sair do território para voltar para o território com inovação, né? E a gente poder aí caminhar. Ali foi, para mim, um lugar também de muitas transformações, porque acredito que sempre que nos meus projetos, nas minhas atuações profissionais, a transformação precisa acontecer em mim também, né? Se entregar, assim, me entrego de coração nas atividades. Então, esses projetos é fundamental
também para que as pessoas se reconheçam justamente enquanto profissionais da moda, mesmo que estejam num ateliê pequeno, que o seu trabalho esteja mais no seu território, né? A gente desmistificar que a moda só tá para quem está fazendo desfile Na passarela, na né? passarela, Tirar exatamente. esse imaginário, né? Principalmente tirar e mostrar para a periferia que ela faz moda. Faz moda e que a moda se inspira e se apropria Isso. muito, né? A gente falando aí do cenário geral, né, global de uma moda, a moda se inspira muito, se apropria, sobretudo, muito das inventividades que vêm das periferias. Exatamente, né? pontos delicados que estão para além do vestir, né? Porque a moda não é só a roupa. Não, acho que o último elemento da moda é a roupa, né? Inclusive, porque antes vem o corpo que veste, que traz todo esse, acho que assim, os componentes atuais do que é a moda, do que é mostrado em passarela, é muito superficial. Quando a gente vai a fundo e falar das pessoas que compõem a moda. Exatamente, né? Exatamente, que fazem parte dessa indústria, que fazem parte dessa cadeia, né? Que fazem parte da base. Do ecossistema, Do ecossistema, exatamente. Eu acho que é a moda do cotidiano. Que ninguém quer ver. Que tem várias problemáticas gravíssimas, né? Questão de impacto ambiental, questão de força de trabalho, debate de corpos, de gêneros. Então, remunerações precárias, né? Espaços insalubres de trabalho. E é muito, né? Qualidade de vida, a gente pode até falar zero, né? Para quem está ali na linha de frente, na costura, né? Com as máquinas, com suas mãos. Costureiras, sobretudo. Sim, e para quem se veste, acha que é só o vestir, não consegue enxergar para além. Não. Então, o produto está aqui na loja, vou comprar e é o que eu posso consumir. Nem se questiona de onde vêm as roupas, como são feitas. E eu entendo que foi algo estabelecido devido ao comércio, devido à publicidade, mas que, na verdade, a gente está... A cadeia da moda está sofrendo muito com esses... À medida que tudo foi avançando, ela está sofrendo, com tanta coisa não ter sido mostrada para o cliente final. Então, ele não sabe, ele só está consumindo, então ele não sabe o que acontece por trás. Eu acho que nós, como pessoas que trabalham com moda, a gente precisa trazer esses diálogos para o meio da roda, para a mesa. Assumir essa responsabilidade, né? Para conscientizar outras pessoas sobre essas problemáticas. E cada um ter a sua consciência de consumo, né? Total. Sobretudo. Total, Não é evangelizar uma narrativa para falar, olha, precisa ser assim daqui para frente. Vamos falar só de moda consciente. Não, vamos falar da estrutura que compõe a moda. E aí tudo começa pela cadeia de serviço. Quem que faz, por que faz, como faz. Por que o produto tem o valor justo final. São essas camadas que eu acho assim... Porque tem e porque não tem, né? O valor justo final também. Exatamente. Ai, que delícia. Eu ficaria aqui por horas. Nem seguiria roteiro, nem nada. Mas, trazendo um pouco mais para o olhar da consultoria de imagem, Pá, como que você consegue identificar que a indústria consegue dialogar com a sua consultoria de imagem? Como que dialoga? Qual o impacto que a consultoria de imagem tem na indústria da moda? Eu acredito que tem um impacto muito grande, muito forte, inclusive, justamente nesse lugar que a gente está falando, também, né, não somente, da conscientização de consumo, né, da conscientização desse ecossistema todo que envolve a moda, né, da antropologia, da sociologia da moda, da psicologia da moda também, né, porque é um lugar, a consultoria de imagem é uma ferramenta, é uma plataforma, né? A gente pode nomear ela com vários títulos que cabem a ela, né? Tecnologia, um pensamento, um saber, uma inventividade também, que auxilia no processo do autoconhecimento,
que auxilia no conhecimento da autoimagem, no empoderamento dessa autoimagem, para refletir nas múltiplas autoestimas que nós temos, né? Que eu sempre gosto de dizer que a gente não tem só autoestima estética de fora, né, direto para o nosso espelho, mas que a gente tem as autoestimas intelectual, criativa, financeira, né? A gente volta aí para o nosso sistema capitalista, no qual a gente precisa, sim, pensar em fomentar, a gente precisa pensar em recurso financeiro, né, para a gente desenvolver o que a gente quer desenvolver, né, e diante do preço das coisas na atualidade, sobretudo, mais ainda, né? E ela possibilita toda essa construção ou reconstrução de imagem, ressignificação da imagem para impactar em todas as esferas da vida de cada indivíduo, né? Que é a social, pessoal, profissional, né? E aí a gente, espiritual, também gosto de colocar, e a gente, enquanto consultoras de imagem, proporcionar que quem está sendo ali assistido por essa tecnologia acesse esses lugares dentro de si, né? Que é um trabalho de dentro para fora. Primeiro, falando da consultoria. E aí, voltando para o que você me perguntou, realinhando o meu raciocínio também. Como que ela se coloca, né, dentro do mercado de moda, e como o mercado de moda absorve também a consultoria. No geral, acho que a consultoria vem passando pós-pandemia também, durante a pandemia, vem passando por um processo de mudanças, né? Uma expansão maior da própria consultoria, do próprio mercado. A gente está numa sociedade imagética muito forte, né? Com as redes sociais, com o número de conteúdo visual que a gente tem, tanto foto quanto vídeo, né? Quanto áudio também, né? O áudio possibilita um visual de alguma maneira, mas, sobretudo, essa imagem que é vendida. Então, se a gente pensar esse período do nosso histórico, a consultoria avança nesse lugar, já que a gente trata de imagem e estilo, né? E, ao mesmo tempo, tudo que avança, que dá uma democratizada, também dá uma defasada, né? É natural essas coisas acontecerem. Então, a gente tem uma exploração hoje de um serviço, isso é uma opinião minha, um olhar meu, de ferramentas na consultoria, e acaba reduzindo um papel maior que a consultoria pode proporcionar, né? Então, nesse aspecto, a indústria da moda, eu não a vejo abraçar tanto a consultoria, porque a maioria das suas profissionais, de uma maneira geral, né, aqui trazendo uma amplitude, não falando sobre todas de fato, mas a maioria das seus profissionais geralmente vem de outras formações, vem de outras áreas, né, e ali por alguma intimidade, por alguma facilidade também com a sua relação com o vestir, com o guarda-roupa, com a sua facilidade em lidar com a sua imagem, migra para a consultoria. Nem sempre também é o seu principal trabalho, né? Que se sustenta só por meio da consultoria. Mas, diante disso, a gente... Peraí que eu perdi meu raciocínio. Então, as profissionais não necessariamente vêm diretamente da moda. Sim, sim. Né? Acabam encontrando a consultoria de imagem em algum momento. E monetiza essa habilidade. Isso, faz transição de carreira, tem toda essa questão. E aí, por conta disso, no meu olhar, o mercado já tem as suas questões da capacidade dessas profissionais, porque às vezes não conhece a história da moda de cabo a rabo, né? Às vezes não é uma que costura, que desenha, né? Que faz a roupa, né? Muitas de nós trabalhamos com a peça pronta, eu sou uma delas, né? Com a peça pronta eu crio outras possibilidades. Agora, por conta disso, eu acredito que o mercado não abrace tanto a consultoria, não valorize tanto a consultoria. Como deveria, que atualmente. Faz exatamente, porque é uma linguagem dentro da moda, né? Que não só atende individualmente, como pode atender coletivamente, né? A gente pode ter também outros trabalhos como
a docência, né? Estar na educação, como está em palestra, como está aí também como uma geradora de conteúdo pessoal, não só internet midiático, né? Online. Então, a gente também circula em vários outros lugares, além de atuar. Pode atuar em desfile, como não só assistente, mas diretamente como stylist. Muitas consultoras também são stylist, né? Pode atuar diretamente com marca, pensando a linguagem estilística e imagética dessa marca. Enfim, a gente tem várias outras atuações. Então, eu consigo, a partir do que você está me relatando, eu consigo identificar que a pessoa que trabalha com consultoria, ela pode ampliar o leque de serviços atualmente. Sim, exatamente. Nunca foi tão fácil ampliar as possibilidades. Exatamente. Ó, e fica a dica, gente? E é necessário, né? É fundamental, assim. Se reinventar, né? Se reinventar. Até porque, como eu falei ali, né? Muitas não vivem sua primeira remuneração, o que sustenta a sua vida monetariamente, não necessariamente é a consultoria. Tem um trabalho à frente, né? Então, essa diversificação, acho que é fundamental. Foi um caminho que eu busquei, inclusive. Perfeito, que me auxiliou muito. Palestrante, educadora, coordenadora de projetos. E a gente tem, né, como mulher preta, a gente precisa ser multi-habilidosa e precisa identificar no mercado, né? Que, desse jeito não está funcionando. Como que eu posso continuar no game, né? Se reinventar ano a ano. Eu acho que as tecnologias da rede social, mas também, atualmente, temos a inteligência artificial. Aí, que eu acho que é uma aliada da moda, mas tem que saber usar. Muito, como né? tudo. Como toda ferramenta, mas que vai... Acho que principalmente as pessoas que trabalham de forma independente, a inteligência artificial e as tecnologias têm tudo para nos ajudar a nos organizar. Porque o criativo, ele tende a tirar o pé do chão, né? Sim. Sei bem. Então, tende... E me fala um pouco dessa relação de criatividade com produtividade. Qual que é a sua relação? Complicada. Como você organiza isso aí? Porque é isso, né? É complicada. Eu acho complicado. Eu estou num processo buscando justamente esse equilíbrio, né? O máximo possível desse equilíbrio, porque a criatividade sempre grita, né? Mas justamente isso. Sou uma pessoa que também trabalho eu comigo, né? Então, por mais que eu tenha a rede, né? A RCNI, mas ainda assim é algo muito latente, que muito voltado a mim, né? Ao meu pensamento, às minhas ideias. Então, é algo que eu estou em busca. Eu acho que ainda não está um equilíbrio, não está satisfatório, sabe? Alguma dica? De melhorias. Alguma dica, assim, na prática, para quem passa por essa mesma situação? De organização? De organização mesmo. Uma dica... Gente, não estressa. Tentar não estressar. Eu acho que é isso, assim, porque eu também, né, aquela coisa que a gente se estressa, que puxa ansiedade, que daí, ao mesmo tempo, puxa uma estagnação ao invés de um movimento, né? Essa cobrança, né, de produtividade o tempo todo, principalmente para quem é da moda. Né? Eu sou uma profissional que busco, sim, descansar, né, que em casa, né, eu e minha esposa, uma fica puxando o pé da outra. Olha, já deu horário da gente falar sobre trabalho, já deu horário de trabalhar, né? Vamos reduzir, vamos aos poucos, vamos devagar. Então, acho que é isso, não se estressar e descansar, porque daí a gente consegue, descansada, a gente consegue pensar em outras alternativas. Né? E, ao mesmo tempo, eu não sou muito favorável a fórmulas. Então, acho que eu fico brigando também com formulinha, sabe? Que, faz assim, assim, assado. Acorda tal horas, né? Faz, sabe? Essas receitinhas de bolo, de uma rotina, não é muito a minha. Sim. Né? E aí, acho que também, muitas vezes, o mercado vai trazendo informações pra gente que a gente acha que a gente tem que fazer.
né? E a gente tem que fazer aquilo que está dentro do nosso alcance, da nossa possibilidade mental, inclusive, de gerar, porque cada um tem o seu processador, né? Assim como os notebooks e tal, a gente também tem o nosso processador. Então, cada um com o seu ritmo, né? Acho que o maior de tudo é, como eu estou me questionando muito esse lugar, eu estou também buscando isso, entender nessas rotinas que elas existem, né, inevitável, e ao mesmo tempo para criar uma organização que atenda às minhas possibilidades, né? De às vezes eu tô com muito trabalho e aí eu falo, calma, eu tive que fazer isso. Eu estou voltando a alguns trabalhos, algumas tarefas que eu assumi agora no mês de maio, né? Então, esse cuidado com si mesmo, esse autocuidado com si mesmo, perante a sua autoprodutividade, eu acho que é uma dica valiosa, maior do que especificamente uma organização assim, assim, assado, sabe? Mas uma outra coisa que eu aprendi recentemente, que eu achei muito bacana a ideia, é os quadros semânticos, Moodbird, eu gosto de chamar de painel criativo, né? Que tem vários nomes e eles chegam ao mesmo lugar. Exato. Né? E aí uma pessoa, foi numa aula, inclusive eu dando, que a aluna falou, eu faço anualmente para criar metas. E ali eu não tinha pensado que, por meio daquele quadro, não só para metas, mas para sua rotina do mês, para sua organização do mês, para sua, sabe? Uma coisa visual, né? Uma coisa Materializa. visual, exatamente. Legal. Que pode funcionar para cada um, né? E eu tô para fazer o meu, inclusive, que eu acho que para mim vai funcionar. E é maravilhoso. Eu tenho um como proteção de tela do celular. Que massa. Que aí eu criei essa dinâmica, porque é isso, metodologias você vai pegando de várias disciplinas. De várias disciplinas. E para as pessoas o Moodboard é só para construir uma coleção, e na verdade não. Né? Você pode adotar em outros lugares da sua vida. Exatamente. Ai, amo esses papos. Né? Você pegar, acho que aí você une, né, a criatividade. Você pegar uma coisa que está voltada, dirigida para uma outra e somar com uma outra e cria uma outra. Sim, maravilha, pá. E explorando um pouquinho aqui do seu capital intelectual, queria que você compartilhasse aí alguma dica de como construir um guarda-roupa mais autêntico e sustentável. Se você é uma pessoa que não tem como, às vezes, contratar uma consultoria de imagem, a gente sabe como que funciona, até porque esse tipo de serviço, né, ele não é tão acessível. Se você falar, preciso dar uma mudada na minha vida, né? Muitas das vezes, o que eu vejo muito é que tem pessoas que querem mudar de estilo, mas não sabem por onde começar. Sim. E muitas das vezes desanimam, falam, deixa no basiqueira mesmo e não quero saber. E algo que eu gosto de pensar é que a moda, ela tá para todos. E cada um tem a sua forma de curtir moda, sabe? A moda não precisa ser a moda do Instagram, na minha opinião. Por mais que eu crie coisas. Eu identifico que a moda, ela tá na identidade. E na singularidade de cada um. Então, acordei... Coloca a cor que você quer de roupa. Não coloque uma cor porque você tem que ir para um evento específico, porque você tem obrigação de ser monocromático. Eu tenho muito esse lance de energia, sabe? Sim. E eu gosto de trabalhar isso com as pessoas. Quando os clientes querem fazer alguma coisa sob encomenda, a primeira coisa que eu pergunto é: qual que é a sua cor preferida? É laranja, mas eu tô um pouco mais básica agora. Mas não é laranja a sua cor preferida, amor? Vamos trabalhar com isso? Qual que é o problema, sabe? E para você, como que você constrói isso? E pode dar alguma dica para quem aí não tem como contratar esse serviço? Formas de ir se aproximando um pouco mais desse universo para construir aí uma identidade a partir do que gosta. Então, de forma... sustentável, né? Que seja acessível ali, mas que seja autêntica, que traga os traços da cultura, da vida dela, do lifestyle. Sim. Eu vou aproveitar para falar um pouquinho do meu trabalho de consultoria, porque acho que está junto nessa dica, né? Para a gente se vestir, é tudo isso que você falou, eu acredito totalmente também. É individualidade, é sobre sua história, é sobre sua narrativa, é processual, né? Não é de um dia para a noite. Às vezes você vê criança, eu tenho uma vizinha, ela tem acho que 4, 5 anos.
Ela é muito autêntica. Muito autêntica. É demais. Toda vez que eu vejo a roupa dela, eu falo, Camila, que legal essa camiseta, essa calça, esse tênis. E ela mostra. Ela vem mostrar. Criança, né? Vem mostrar. Olha que legal, meu tênis novo, não sei o quê. E aí ela não tá com camiseta da princesa, ela não tá com o tênis da princesa, ela não tá com essas com essas coisas que a gente vê massivamente nas lojas, né? Nas lojas infantis, nas lojas que oferecem produto, roupa e calçado para as crianças. Ali já é uma base. Eu vejo que ela tem uma... Em casa, ela é estimulada a se vestir da forma como ela é, da forma como ela quer. As mochilas dela, para mim, são diferenciadas, mesmo que seja de desenhos, né? São desenhos, para mim, menos comum. Talvez, né? Para mim, talvez. Então, eu vejo que isso é importante. Eu já vejo a Camila mais velha alimentando ainda esse estilo, né? No meu olhar. A mesma coisa aconteceu comigo quando criança, né? Eu me torno consultora de estilo pessoal, como eu me nomeio, em 2015. Mas quando eu me tornei, quando eu me entendi essa profissional, eu entendi também que a metodologia que eu tinha foi a que eu aprendi em casa, com a minha mãe, né? Sobretudo com a minha mãe, mas com as mulheres negras da minha família, avó, madrinha, tias, né? Justamente essa por conta da nossa impecabilidade no vestir, da nossa apresentação visual, do tanto que as violências do racismo nos atravessam. Fui aprofundando isso. No aprofundamento, criei um conceito, né? O vestir para pessoas de pele negra é muito além, vestir-se bem para as pessoas de pele negra é muito além das tendências da moda, do poder aquisitivo e da vaidade. É uma armadura de proteção contra as violências do racismo. Esse conceito, esse fundamento permeia os meus trabalhos, né? E a partir daí, eu fico vendo que o quanto a gente precisa, principalmente nós pessoas pretas, a gente precisa pensar, construir, analisar como a gente vai compor a nossa imagem, né? No final, eu adoro me vestir, adoro me montar para sair, né? Pensar estrategicamente cada elemento que eu estou construindo ali. Eu cheguei, o Léo falou, nossa, as linhas, como você construiu, né? Os detalhes, eu gosto. E gosto da estratégia desses detalhes também. Onde eu estou indo, quem eu vou encontrar, né? Quais relações eu estou buscando para estar nesse lugar. Isso eu tenho facilidade. Eu entendo que eu tenho facilidade na minha cabeça desde sempre, né? Tem gente que não tem facilidade. E está tudo bem, né? Mas a gente tem uma forma, né? Na minha metodologia, tem uma forma de auxiliar as pessoas a chegarem nesse lugar de autonomia com a sua imagem. E uma das coisas é um resgate. Acabei de falar da minha vizinha, 4 anos. Resgatar você na sua infância, na sua adolescência, né? Ai, onde geralmente a gente vê onde a gente teve mais liberdade de se autoexpressar imageticamente falando, né? Que em algum momento você já escolhia as roupas que você comprava e já escolhia a composição do seu look também, principalmente nesse lugar. E ali está traçando a sua personalidade também enquanto vestir. Né, o seu gosto pessoal, as suas informações, o que você consome. A Camila tá lá com umas mochilinhas com os desenhos que eu falo, o que é? Daí ela fala o nome do desenho, que é um desenho que provavelmente ela assiste, que ela consome, né? Então, ali também tem o que? A sua história. Ai, mas só tem 4 anos de vida. Pois é, mas é a história dela. É o que ela vive. É o que ela consome. É o que ela vê e o que ela admira e que ela vê como referência também. E aí tá na sua maneira, tá impresso na sua maneira de vestir. O mesmo com a gente, né? Não necessariamente a gente precisa, como você falou, ficar seguindo o Instagram. Então, o que eu sugiro? Tira tudo quanto é referência. Faz o contrário, né? Faz o contrário para você se ver livre. Né, de fato livre, sem interferências do olhar do outro, porque a gente acaba não se expressando na estética como realmente a gente gostaria, ou realmente como é a nossa personalidade, o nosso gosto pessoal, o nosso estilo de vida, porque o outro vai dizer o quê? Não é? Totalmente. O que vão pensar de mim se eu colocar essa roupa transparente? E é louco, né? Porque isso mexe muito com a saúde mental da sociedade. Tem pessoas que às vezes falam, nossa,
eu amo laranja, mas eu não uso. Eu tô de preto, porque... né? Mas eu todo não... dia eu tô de preto. Mas eu não nem uso. vê referências do laranja na pessoa, né? Mas eu não uso porque um dia uma pessoa falou que era chamativo demais. Ali já mexeu com o subconsciente, bloqueou. Cor de cabelo, isso é pra tudo. Cor de batom, a gente sabe muito, né? Eu vivi muito isso, né? A mulher negra, batom vermelho, imagina, tira isso daí, não é pra você. Né? E hoje as pessoas fazem pigmentação nos lábios para adotar uma cor. Então são discussões que causaram muitos danos a longo prazo para a autoestima de muitas pessoas. Então, quando a gente fala de imagem, a narrativa que você traz, pá, de construção de imagem, para mim, é o mundo ideal. Porque não tem que ter a ver com a sociedade. Olha, a sociedade proíbe isso, não combine tal cor com tal cor porque não cai bem. Até porque todas as cores se combinam, né? Acho que elas se conversam entre elas, é você criar um equilíbrio ou também adotar que não existe equilíbrio. E usar porque você quer, sabe? E tem algo que eu tô adotando muito na vida agora, que é: não pense que você é importante. Você vai morrer amanhã, as pessoas vão lembrar de você daqui 2 anos. Depois, só memória, gata. Só memória e o legado que você então deixou. Deixa um legado bacana, entendeu? Né? Viva a sua vida com cores e valores, do jeito que você quiser, porque a gente sabe que a longo prazo isso é muito triste. Falando estereótipos de corpo. De porque gênero. Isso, impacta na sua força. Pessoal, exatamente. É muito louco, assim. É muito poderoso, né? A gente somos 2 pessoas que conseguem mesmo se vestir da forma como acredita, da forma que expressa quem é você nesse mundo e o que você está buscando também nesse mundo. O que eu tô vibrando, né? O que eu tô vibrando. E nem, olha para mim e falam, nossa, realmente pensei que... Você trabalha com o quê? Quando eu falo com moda, para mim é um elogio, porque eu construo essa imagem para isso. Total. Né? Tipo, vai que saco cheio. Não, eu fiz isso. Né? Eu fiz isso, então tem que ter alguma expectativa mesmo que eu trabalhe com moda. Acho engraçado porque sempre colocam a gente num lugar, ou você é estilista, ou você tá na passarela, alguma coisa. Modelo, né? Ou na passarela no sentido de algum evento, trabalho, enfim, e que você tá ganhando os tufos, né? Esse lugar do glamour, da moda, de muito dinheiro com a moda também, né? Que precisa ser dito, né? Também sobre. Mas voltando para o guarda-roupa, acho que é esse lugar, assim, da gente se autorresgatar, a gente se vê. Por isso que elimina as referências externas, procura as referências internas, né? Vai ver você. Família. Vai ver álbum de família, gente. Tem melhor recordação. Não tem. Quer referência de estilo? Vai para álbum de família. Família preta ainda. Festa de 4, 5 anos. Ou mais recente, mas indo para uns lugares mais distantes, de questão de tempo, né? Porque aí você vê várias referências da atualidade. Eu fiz isso com as minhas alunas recentemente, na consultoria de imagem. E aí tava lá o All Star, tava lá a pochete, tava lá a papete. Calça cintura alto, macacão. Todo mundo tá lá. Ou saia de tule, né? O volume, eles estão lá. Porque a moda, ela é cíclica, falando em questão de tendência. Ela é cíclica, ela vai, ela volta, ela vai, ela volta. E ela tem várias motivações para isso. Né? Tem a motivação econômica, que volta porque para não desperdiçar o que idealizou na coleção passada e não aconteceu, porque o público não abraçou, por algum motivo. Tem as questões históricas, tem as questões da questão do tempo, né? Referencial, de que tempo nós estamos. Falei anteriormente, né? Antes da pandemia, depois da pandemia, durante a pandemia, né? A gente tem também essas nuances. Vimos bastante a roupa conforto vir aí pela pandemia, que ela continua, mas a gente também já está vendo. Viu? Total, né? Melhor coisa. Em casa eu sou adepta. Em casa eu sou adepta só da roupa conforto. Eu não fico montada em casa, eu gosto de estar o mais à vontade possível, né?
E então a gente tem muitas, né? A moda também faz parte da nossa história, né? Faz parte da história da humanidade, conta a história da humanidade. Então, se a gente colocar num espectro menor, individual, então a moda também faz parte, a nossa moda individual, a forma como a Suelen se veste, a forma como a Paloma se veste, o Léo, o Paulo, que estão aqui com a gente no estúdio, se vestem, faz parte da sua história, da sua narrativa. Total. Portanto, ela também é processual. Né? Se você tem um bloqueio com laranja porque fulano falou para você, se você tem um bloqueio com vermelho porque fulano falou para você, então vamos buscar destravar, se possível, né? Porque isso com certeza vai impactar e vai refletir em vários outros âmbitos da sua vida. Não é o vestir pelo vestir, não é compor um look por compor o look, não é usar a roupa por usar a roupa, né? Você falou aqui uma coisa que é pontual, porque já trabalhei como auxiliar administrativa, tendo que usar roupa padrão, calça preta e camisa branca. Como é que faz, né? Alisar o cabelo e usar salto alto. À medida que eu fui mudando da blusa branca para umas corzinhas... Não, fui mudando, mas já fiz tudo isso fui também. ousando, fui colocando uma rosinha, fui mudando a paleta, fugindo do branco, já começou a ter questionários já. Mas... eu ainda tô de social, mas por que você tá com uma camisa que não é branca? Então já começa os incômodos, não é nem eu só tava tentando ser eu, já tava dentro do estereótipo desejado, mas buscando a sua assinatura, o seu diferencial. E né? aí não começa a ser bem visto, as pessoas começam a questionar por que você quer se diferenciar. Então, quando você traz um pouco pessoas que estão condicionadas a esse lugar porque trabalham, e eu vejo que essas pessoas, quando elas estão no momento de diversão delas, elas são totalmente diferentes. Isso, a roupa do trabalho e a roupa do social. A roupa da vida. A roupa da vida, a pessoa já coloca todos os seus complicado. signos. Todos os seus signos, traz todo o seu repertório. Eu acho incrível, mas a pessoa, pela questão de ter que trabalhar, ela não pode ser ela. Isso é um ponto que a nossa sociedade peca tanto. Muito. Mas, né... é onde você elimina a pessoa, você apaga a pessoa, né? Ela só tá ali como uma pessoa que presta um serviço. Desumaniza, né? Vamos falar? Perfeito. Vamos falar? Então, corta a barba, não que a pessoa tenha que estar... tem uma barba gigantesca. Não, a gente está falando sobre diversidade. A diversidade nas empresas, hoje em dia, ela está tendo mais tato de não impor isso. Porque é muito necessário. Porque como que uma pessoa vai ter uma boa performance no dia a dia, uma boa performance de trabalho, se ela não consegue nem ser ela minimamente, o ir e vir? Isso. Sabe? É isso mesmo. Ai, tantas coisas para serem ditas, que a gente não tá falando só de moda. Não, nunca. É fundamental isso que você trouxe, porque é isso mesmo, como a pessoa acessa toda a potencialidade dela no trabalho, no dia a dia, ser proativa, né? Você tem que ser proativa, sendo que ela não está feliz com a autoimagem durante 8, 10 horas do dia dela, 12 horas do dia, 14 horas do dia dela. Isso é muito difícil, isso é muito complicado, né? Olha no espelho do trabalho, vai lá na hora, olha, é um choque. Até porque a identidade visual de uma pessoa pode ser um estímulo criativo para outra, por exemplo. É conteúdo. Olho para você, eu sei que você está de afroish, mas para mim você tem mais outros conteúdos. Você tem elemento de design? Tem elemento de design, mas, sobretudo, eu já posso ver... Tudo bem, a gente se conhece, mas eu posso ter uma leitura de que é uma mulher do axé, né? Eu também posso ter uma leitura de uma mulher estudiosa. Não posso? Posso também ter essa leitura de uma mulher empreendedora, autônoma, profissional autônoma. Então, eu posso ter várias linguagens. A combinação das cores, né? Isso pode ser... Nossa, gente, olha, a gente estava pensando aqui num negócio. Olha a combinação das cores da Suelen. Vamos aplicar aqui para fazer o layout de não sei o quê, sabe? Referenciais do cotidiano. Do cotidiano. A diversidade, que ela não é só que você trouxe, né? Que ela não é não é só os blocos estéticos, as pessoas ali, né? Mas o pensamento também.
né? E essa diversidade, como você trouxe a barba, pô, um com barba, outro sem barba, um com cabelo black, outro com cabelo alisado, outro com cabelo que é liso, naturalmente liso, outro que é... Isso, né, também é estímulo de informação, né? Referências de viagem, referências de um restaurante, referência de uma peça de teatro, de um cinema, não está todo mundo consumindo a mesma coisa. Está todo mundo no mesmo bloco, né? Onde a gente avança dessa forma, né? Pessoas reais sendo referências reais. Reais. Ai, Reais. nossa, eu amo Né? esses E a gente assuntos. continua falando sobre dica de vestir. Exato, então, Né? seja você. Seja você. Absorva quem é você, se aproprie de quem é você. Né? Não deixe que o sistema se aproprie de você. Que ele dite o que você precisa vestir ou deixar de vestir. Ai, até arrepiou, hein? Obviamente, a gente precisa, em determinadas ocasiões, a gente tem as nossas adaptações. Com certeza. Né? Mas que essas adaptações, que você tenha autonomia de fazer essa adaptação também dentro de você mesmo, né? Respeitando a sua identidade visual única. Não é não? Sim. Ai, que delícia, eu ficaria aqui por horas, porque é muito produtivo, né? E às vezes as pessoas acham que a moda é só a moda, e a gente está falando de... A ideia é falar de comportamento, representatividade. E é importante falar que a consultoria, ela não vem no viés de vamos comprar tudo, vamos descartar tudo, falando da sustentabilidade. Vamos descartar o que você já consumiu, o que você já investiu para a gente adquirir. Não é um começa do zero. Não, não. Tem o momento da compra, né? Que geralmente a gente ouve pelo nome personal shopper, que a gente pode entender como uma compra personalizada, dirigida a você, né? Eu gosto de chamar a experiência das compras, da compra inteligente, eu gosto de trazer para o português. Mas a gente, antes de chegar nesse momento, enfim, tem vários passos, né? Tem vezes que você já chega nesse momento da compra. Mas antes de chegar num momento da compra, também tem uma análise desse guarda-roupa. É você olhar para o guarda-roupa da pessoa. Mais uma dica, gente, olhe para o seu guarda-roupa. Né? O que você tem, o que você não tem. Separe cores. Separe calças jeans, calças pretas, calças sociais, calças casuais. Ou se separe as calças e suas cores. Anote as dicas, hein, gente? Já aproveita aí. A mesma coisa você vai fazer com suas camisetas, com sapatos e tal. Até para você ver modelagem, você vê design, o que você tem de diferencial, ou se é tudo muito igual, tudo muito parecido, só muda estampa, só muda tecido, né? Mas o corte, recorte, caimento é a mesma coisa. E aí, o que você faz? Um bom espelho, né? E prove, dá-lhe prova, gente. Prova coisas que você nunca imaginou, que você acha que pode ser legal, que você viu na rua num dia, num amigo, só que você não testou em você ainda. Ou que você vê você criança com uma combinação lá X que você acha legal e que você pode replicar agora na sua fase adulta, na sua fase adolescente, na fase de vida que você está. Né? Esse é um caminho. Mas prove-se, olhe no espelho por todos os seus ângulos. Olhe de frente, olhe de lado, olhe de costas. Né? Se olhe pelado também, se olhe nu no espelho. Um exercício que a gente faz poucas pessoas se olham de corpo inteiro no espelho. Né? E isso é um outro bloqueio, né, que colocam na nossa cabeça para a gente se autoconhecer. Um processo também é a gente olhar a nossa autoimagem refletida no espelho, né, para a gente se alimentar da gente mesmo e valorizar. E aí depois disso você fala, eu me amo. Eu me amo, eu me valorizo, eu tenho, né? E aí quando você nesse processo da consultoria, você olha para esse guarda-roupa e fala, porra, mas seu guarda-roupa é muito legal. Olha quanto a gente conseguiu movimentar aqui com ele, criar aqui com ele. Isso significa você fortalece a pessoa com as escolhas dela, né? Com a ideia dela, porque ali são investimentos de escolha, de ideia, de momento da vida, né? Que ganhou um tanto X, e aí para comemorar comprou uma peça tal que estava paquerando há um tempo. É afetivo, né? É afetivo. Então você aumenta essas potencialidades de várias formas, porque geralmente as pessoas pensam que para passar pela consultoria precisa ter esse movimento do descartar o que já tem.
E muito pelo contrário, eu principalmente gosto de trabalhar, pessoalmente gosto de trabalhar com o que a pessoa já tem no guarda-roupa. Perfeito. Né? E aí a gente... E você criar... consegue ser fiel ao que a pessoa já com a mesma só endossando... com a mesma calça, com a mesma blusa, criar composições diferentes, né, para multiplicar o seu guarda-roupa, porque no final não é quantidade, é qualidade, né? É um design, é a gente ter peças diferenciadas, uma ou outra que faz diferença. Você põe um casaquinho em cima de uma camiseta básica, dá uma outra leitura, né? Sim. Acessórios, né, que também dá uma outra leitura, uma outra linguagem. Para o mesmo look, você muda o acessório, ele já muda completamente a proposta. Coisas do tipo. É se permitir, né, a experimentar. Acho que é mais ou menos por aí. Ai, que delícia! Ai, gente, estamos indo para o nosso fechamento. Mas, assim, muito rapidinho. Passou voando, assim. Tenho muitas considerações para fazer, inclusive. Conseguimos amarrar, né, um pouco dessa questão do diálogo da moda em si, qual que é o impacto que a consultoria de imagem traz para a vida das pessoas, do como é uma profissão importante, do como empodera outras pessoas, de como qualquer um pode se aproximar se quiser, né, pá? Sim. Falamos sobre sustentabilidade, sobre como vocês conseguem usar o que vocês já têm e como vocês conseguem se apropriar da identidade que vocês já têm também para vocês se posicionarem, terem aí, né, mais autoconfiança para se apresentar. E costuramos esse diálogo gostoso de uma moda da verdade, né? Do cotidiano de cada um. E aí, compartilhe suas redes sociais para todo mundo te encontrar. Compartilho. E conhecer o seu trabalho. Eu vou compartilhar duas. Uma é a que eu quero falar um pouquinho, que é a RCNI, a Rede Consultoras Negras de Imagem e Estilo, né, o qual a gente acabou de desenvolver uma série de encontros com temáticas diferentes, pensadas por mulheres negras, abertas ao público, né? As nossas temáticas não são só para nós, né? São para outras pessoas, essa diversidade de informação, de conhecimentos que tanto a gente vem falando, né? Essa rede que vem aí potencializando outras mulheres, outros profissionais, né? Para fomentar, para viver de fato da consultoria de imagem, e no qual a gente também está levando pautas ao qual a gente não está vendo o mercado trazer, né? Esses incômodos. Então, se o mercado não traz, a gente faz a inovação de trazer, né? Só repete para a galera o arroba. RCNI, R de roupa, C de casa, N de navio e I de identidade. RCNI Brasil, tudo junto. Boa. E a minha rede, que é PalomaGSB.estilo. G de Gervásio, S de Silva, B de Botelho, que é o meu sobrenome, né? Gervásio Botelho. É isso. Contato direto, DM, curtam e compartilhem. DM, curta, compartilha, acompanhe. Não sou das mais fortes nas redes, né? Estamos nos adaptando, né, Pá? Sim. Acho que é Acho que é um movimento muito mais offline do que online. E aí que tá a mudança, mulher. Ai, quero te agradecer imensamente. Que troca de axé, troca de muita verdade. É o que você é, né? Basicamente. Tudo que vocês viram aqui, gente, é como a gente aplica e acredita na moda. Sim. Quero agradecer imensamente, tá? Esse é o nosso primeiro episódio. Quero agradecê-los imensamente. Eu tô levando broncas aqui por não ficar com o Mike, mas é sobre isso. Sigam, compartilhem, tá? Esses frames dos vídeos. Vamos ter o canal Papo de Vestir para vocês acompanharem na íntegra, né? A ideia é que todos os episódios tenham no máximo 20 minutos, mas vamos soltar frames no Instagram para que vocês se interessem, engajem, compartilhem a opinião de vocês, do que vocês estão achando. Por hoje é só, agradeço demais e deixem aí nos comentários o que vocês acharam, tá? Isso aí. Beijos, gratidão. É nóis, agradecida.